Olá, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre delineação dos olhos. Bom, a maior dificuldade que as minhas alunas apresentam é com o delineador líquido. E realmente ele é um delineador que fica um pouco mais expressivo, porque ele faz um traço definido, mas essa não é a única forma de se fazer a delineação dos olhos. Existem várias outras formas que eu vou mostrar para vocês e vou contar qual que é a minha preferida. Porque afinal, nem sempre o delineador líquido é a melhor opção. Quando se tem a pálpebra flácida ou caída, que é aquela pálpebra que cai aqui em cima da linha dos cílios, o delineador líquido não funciona muito bem. Na pálpebra flácida, ele fica meio partidinho como um código de barra, não fica bonito. E na pálpebra que cai por cima, ele pode manchar. Então, nós temos outras opções de se fazer a delineação. E eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a espessura do traço. Se você tem olhos fundos e pequenos, o seu traço não pode ser muito grosso, tá? Porque senão ele vai ocupar muita área da sua pálpebra superior, da sua parte móvel, e a sua maquiagem não vai ficar equilibrada. Pode dar até uma sensação de olho menor. Agora, se você tem olhos grandes ou saltados, que são aqueles olhos projetados para fora, você deve fazer um traço um pouco mais grosso, tá? E aí você tem que ir treinando o seu traço para poder ver qual fica melhor para você, até que ponto você pode afinar ou engrossar esse traço. Um outro detalhe é que a delineação ela deve ser sempre um pouco mais larga no canto externo, porque isso dá uma alongadinha nos olhos. E nem sempre é necessário fazer aquele puxadinho gatinho, aquele é um modelo de delineação. Então, você vai descobrir qual a melhor opção para você. E se você não tem destreza na mão, evite o gatinho por enquanto. Vá treinando a sua mão, vai treinando a sua coordenação motora, até você conseguir fazer um delineador gatinho. Bom, lembrando que no caso do delineador líquido, se você erra o traço, é um pouco mais difícil de consertar. Então, o ideal sempre é partir para outros tipos de delineação. Para a delineação com delineador líquido, vocês podem lançar a mão desse adesivinho que se compra na internet, que eu já mostrei para vocês, e ele vai te ajudar a fazer um traço mais firme, mais definido, do jeito que você quer. Mas sempre falo para vocês, aprendam primeiro a delinear bem seus olhos, descubra qual é a melhor delineação para você e aí depois você treine com o delineador líquido. Então vamos aos tipos de delineação que a gente pode usar, são inúmeras formas. Você pode usar a sombra seca, que vai te dar uma delineação mais suave. E aí nós temos o lápisinho, o pincelzinho, que eu chamo de pincel caneta. Então esse pincel você pode fazer a delineação seca, tanto em cima quanto embaixo. Nessa delineação você tem que tomar cuidado para não cair pó aqui, tá? Na sua olheira, onde você fez todo um trabalho maravilhoso que eu já ensinei com os corretivos. Então tome cuidado para não cair aqui o pó e não cair pó dentro dos olhos. Então, a delineação seca com sombra, ela é legal, ela é bacana quando você quer uma delineação muito discreta, mas se a gente for pensar em termos de praticidade, ela não é a melhor, porque pode cair o pó embaixo ou o pó dentro dos olhos. A delineação com a sombra seca, então, não é indicada para quem tem olhos muito sensíveis, ou para quem tem muitas linhas aqui, porque pode ser que caia, tá? É uma delineação possível, mas ela é mais chatinha. Melhor opção, então, é você vir com o pincel molhado, ó, pincel molhado, e fazer a delineação com sombra e pincel molhado. Essa é a delineação que eu faço no meu dia a dia. Ela é perfeita para todo tipo de pele, para qualquer ocasião. Fica uma delineação que você pode ir medindo, você pode ir dosando. Se você quiser mais escuro, você vai reaplicando. Se você quiser mais claro, você passa só um traço mais claro. Serve para delineação superior, inferior. Não vai cair pozinho aqui no seu rosto e não vai cair pó nos seus olhos.
Uma outra forma de se delinear é com o famoso lápis de olhos. O lápis vai deixar a delineação mais marcada, certo? Mais forte. Só que tem um detalhe, o lápis geralmente escorre em todo tipo de pele. Então você tem que passar o lápis e depois tem que selar com uma sombra seca, ok? Então você vai aplicar o lápis, fazer a sua delineação e por cima você vem com seu pincelzinho e sela esse lápis. Essa delineação para mim é a melhor. Outro detalhe sobre a delineação dos olhos é que a gente pode sempre conjugar as técnicas. Então eu uso muito a sombra molhada conjugada com lápis. Como? Eu passo a sombra molhada primeiro e venho com o lápis por cima. Assim o lápis não vai derreter, não vai escorrer e não vai te deixar com aquele olhar cansado de fim de festa ou fim de dia, né? Essa delineação eu vou mostrar para vocês aqui. Temos ainda um outro tipo de delineador, que são delineadores cremosos. São muito interessantes também. Eles dão um efeito mais forte, mais definido do que a sombra e o lápis, só que eles são mais fáceis de utilizar que um delineador líquido. E os delineadores cremosos, tanto tem assim como esse BT Velvet, né, que é da Bruna Tavares, como tem ele mais cremosinho, que é o Fluid Line da MAC. Lembrei aqui. Os meus estão até ressecados, porque eu quase não uso. Então, por exemplo, esse aqui é um tom mais clarinho. Posso até usar ele aqui para vocês verem. E aí, gente, a melhor opção é misturar técnicas para fazer a sua delineação preferida. Por exemplo, você quer usar o delineador líquido? O principal macete é encontrar um que não seja tão aquoso, tá? E o pincel, quanto mais fino for, mais fácil de você fazer o traço, tá? Então, o pincel bem fininho é mais fácil. Agora, na verdade, também é relativo. Tem pessoas que gostam de um pincel mais grosso. Eu me adapto bem com o pincel fininho. O pincel grosso eu não consigo fazer um traço tão delicado, tão preciso como eu gostaria. E macete, quer usar o delineador líquido? Usa então o adesivinho, tá? Para te ajudar. Lembrando que a cola do adesivo vai tirar a sua preparação de pele, você vai ter que retocar. Faça primeiro uma delineação com lápis ou com sombra no traço que você quer e venha com o delineador líquido por cima. Isso vai ajudar você muito. Vai te ajudar a fazer aquele traço definidinho, sem erro, do jeito que você quer. Bom, para a linha d'água, também temos técnicas de delineação. Eu já vi muitas pessoas utilizando sombra, produtos cremosos na linha d'água. Eu realmente não recomendo. A linha d'água, ela é delicada, ela está em contato direto com os olhos, pode te dar uma alergia. O que eu uso na linha d'água é lápis. Quando eu quero um olho bem expressivo, eu uso lápis preto ou lápis café. E quando eu quero deixar os olhos bem grandões, eu uso lápis branco ou lápis bege na linha d'água. Um detalhe importante aqui é que você não deve aplicar o lápis no seu canal lacrimal, que é esse buraquinho aqui. Porque se esse canal entope, te dá uma dor de cabeça terrível, dá uma infecção, você tem que procurar um oftalmo, fazer um tratamento complicadinho, chatinho, até que faça a desobstrução desse canal, tá? Então, quando você vier com lápis, evita de passar ele diretamente no canal, tá? Venha com o lápis até aqui, ou apenas dê uma esfumada, tá? Então, para a linha d'água, dê preferência a lápis de olho, que foi feito para isso. Evite sombra, evite produto cremoso, use lápis. A internet tem muita doideira aí, né, gente? Tem que tomar cuidado. Outro detalhe interessante da delineação, se você quiser aumentar ainda mais seus olhos, ou se você tiver olhos caídos, que são aqueles olhos bem assim, não encontre as delineações aqui no canto externo. Não encontre a delineação superior e inferior. Deixe aqui abertinho, tá? Deixe uma abertura aqui. Isso vai fazer com que seus olhos fiquem ainda maiores, ok?
Então vamos lá, eu fiz um molho bem básico, um molho aqui para o dia a dia. E eu vou fazer com vocês, então, a delineação molhada. De um lado eu vou fazer a delineação molhada, sombra molhada, com lápis por cima. Do outro lado eu vou fazer a sombra, eu vou fazer o lápis direto, selado com sombra. Eu vou escolher aqui como lápis, um lápis berinjela, tá? Eu gosto de usar um pouco de cor às vezes, mas sempre uso cores neutras. Então, os meus lápis de olho preferidos são preto, café e berinjela. Isso não quer dizer que a gente não possa usar lápis como um azul de vez em quando. Esse verde aqui, que é um verde super neutro, né? A gente pode brincar com cores, não tem problema algum. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa delineação com essa sombra aqui, que é um vinho. É só mais um detalhe, gente. O pincel, mostrei pra vocês que eu gosto desse aqui pra fazer com sombra molhada ou sombra seca. Mas também posso usar esse aqui. São pincéis ótimos, tá vendo? Tipo de cerdas. E um ideal também é o pincel chanfrado. Deixa eu achar aqui pra vocês verem. O pincelzinho chanfrado, tá? São perfeitos para fazer a delineação. Se vocês tiverem dúvida ainda com relação à delineação, vocês podem me mandar e-mail, podem entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, vocês já sabem disso, né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou molhar o pincel. Então, eu sempre tenho aqui uma toalhinha ou um papelzinho para tirar o excesso de água. Molhei lá naquele copinho que eu mostrei pra vocês. Tirei o excesso de água. Aí agora eu venho fazendo a delineação. Peraí que eu tenho que olhar aqui. Começo de fora pra dentro. E essa delineação, ela não fica definidona. É uma delineação esfumada, tá? A delineação com sombra. Eu gosto da delineação esfumada. Eu acho que ela fica muito mais elegante. Não quer dizer que o delineador líquido não tem o seu lugar. Ele tem também. Mas pro dia a dia, eu gosto. Olha só a diferença que dá nos olhos uma delineação. E o bacana dessa delineação é que se você não tem coordenação motora, seu olho não fica borrado, porque você pode esfumar. Você pode sempre esfumar essa delineação. Se você quiser ela mais definida, por exemplo, você usa esse aqui, esse pincel, esse. Ou você usa o chanfrado, tá? Então, o pincel caneta que eu chamo, ele deixa a delineação mais esfumada, ok? E o chanfrado e o outro mais fininho deixa a sua delineação mais definida. Então, aqui embaixo eu vou passar só um cheirinho, porque aqui eu vou usar o lápis branco para vocês verem a diferença, tá? Aqui, ó, delicadamente, eu vou dar um puxadinho aqui, delicado. E aqui, ó, no meio aqui ficou um traço mais grosso. O que que eu vou fazer? Eu vou engrossando o traço aqui delicadamente, pra deixar bem uniforme esse traço. Ó, fiz um puxadinho aqui no cantinho, bem esfumadinho, ok. E aí, depois eu venho com o lápis. Então, usei a sombra molhada e agora por cima eu venho com o lápis. O lápis eu venho aqui bem na raiz dos cílios, tá? Bem na raizinha dos cílios. Vem até o cantinho. Ó. E aqui embaixo eu vou colocar só no canto externo.
Eu posso esfumar esse lápis ou deixá-lo assim. Ele não vai escorrer porque ele está por cima de uma sombra, então ele está já selado. E a sombra de baixo estava úmida, não tem problema. Agora, quando eu faço o inverso, quando eu aplico o lápis primeiro, aí a sombra tem que ser seca por cima, tá? Então agora, o que a gente vai fazer aqui? O lápis branco. Vejam que eu não encontrei aqui, ó. Ó, não encontrei as delineações, elas estão separadas. E aí agora eu venho com o lápis bege. Eu nunca deixo a linha d'água sem nada, sem nenhuma maquiagem, porque os olhos ficam vermelhos e a linha d'água fica vermelhinha. Isso intensifica a vermelhidão dos olhos, então eu sempre passo alguma coisa. Ou eu tô passando lápis preto, ou berinjela, ou lápis bege ou branco. Aqui, ó, para aumentar meus olhos, eu ainda posso passar o lápis branco, enfatizando essa abertura aqui, ó, certo? Isso vai deixar o olho ainda maior. E eu vou puxar para cima isso aqui. Esse é um modelo de delineação, ok? Agora vamos fazer diferente do outro lado. Vamos fazer primeiro o lápis. Um outro detalhe importante, gente, não puxe muito a sua pálpebra para fazer seu desenho. Você vai deformar seu olho e o desenho pode ficar caído. Você vai apenas fixar a pálpebra. Espero que vocês estejam vendo, porque como esse é um traçado que a gente tem que ter uma visão melhor, eu tenho que naturalmente chegar aqui mais perto do espelho. Olha, a delineação com lápis fica um pouco mais definida, tá vendo? E aí eu venho embaixo também. A delineação no canto externo vai estar sempre mais grossa, seja em cima, seja embaixo. Aqui eu vou emendar as delineações. Eu vou, inclusive, já dar um efeito puxadinho aqui com o lápis. Fazer assim para vocês verem, porque se eu vier com a mão embaixo aqui, como eu gosto, vocês não vão enxergar. O legal é que eu consigo agora desenhar essa pontinha perfeitamente com a limpeza com cotonete, porque o delineador, a delineação em lápis ou com sombra, me permite isso. E agora eu vou selar esse lápis. Eu vou selar esse lápis com a sombra. E aí eu vou fazer uma delineação, eu não vou deixar ficar esfumado igual de cá, então eu vou utilizar esse lápis aqui, que é mais definido. O ideal é eu procurar uma sombra bem no tom do lápis, tá? Mas eu vou usar aqui com vocês essa sombra aqui, ó. A mesma sombra vinho que eu usei no outro olho, tá? Agora seca. E eu venho dando batidinhas com esse pincel para depositar essa sombra aqui
pontualmente. Só aqui que eu vou dar uma arrastadinha. Olha aí que bonito, gente. E embaixo eu preciso esfumar. A delineação embaixo, ela deve ser esfumada. Não dá pra fazer uma delineação muito definida, não fica elegante aqui. Tem que dar uma esfumadinha, tá? E aí sim, o esfumado eu venho até o canto interno. Olha aí, gente, fica bem bacana. Se cair alguma coisinha no olho, cotonete. Pode cair algum pozinho, mesmo que a gente tome todo cuidado. E agora a linha d'água desse olho, eu vou utilizar o mesmo lápis berinjela e eu vou passar a linha d'água em cima, cuidado aqui, bem delicada, na raiz dos cílios. E embaixo. Vejam que eu evito meu canal lacrimal. E aí aqui, ó, eu aplico o lápis aqui por dentro da linha d'água e já vai maquiar a linha d'água inferior automaticamente. À medida que eu for piscando, vai aplicar aqui um pouquinho. Então vejam a diferença. Aqui, ó, essa daqui fica naturalmente um pouquinho mais vermelho o olho, que a gente passa aqui bastante na linha d'água em cima e embaixo, mas daqui a pouco ele neutraliza. Se ficar muito irritado também, colíriozinho, já ensinei aqui pra vocês, quer ver? A gente aplica o colírio já com cotonete na mão, uma gota em cada olho, e você segura a lágrima aqui, não deixa ela escorrer, tá? Isso. Então esse aqui é um colírio anti-alérgico, mas pode ser um colírio lágrima artificial. Bom, fizemos aqui sombra com lápis e lápis com sombra. Dois efeitos totalmente diferentes. E se a gente quisesse vir aqui agora com o delineador líquido? A gente pode aplicar o delineador líquido em cima. Esse aqui não precisa, já tá bem definido, né? Vamos aplicar nesse aqui. Então, a gente vai pegar o delineador, pega aqui o pincelzinho e segura. E aí, eu vou precisar enxergar, né, gente? Peraí. Então, é isso, gente. Vocês estão vendo que mesmo já tendo um trabalho por baixo, no cantinho interno ficou um pouquinho código de barra, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o delineador líquido. Eu vou fazer o acabamento com esse pincelzinho com o próprio delineador. Coloquei delineador aqui na minha mão e vou fazer o desenho do gatinho. Primeiro eu fiz aquela linha, uma linha diagonal, e depois eu puxo pra dentro, fazendo então esse desenho gatinho. Pega aqui produto. Ainda quero mais um. Cuidado, gente, que a gente suja a mão toda. E aí vai colocar a mão na face, suja a face aqui de delineador.
Esse delineador que eu tô mostrando aqui pra vocês, ele é fantástico também, sabe por quê? Peraí, gente. Isso. Esse delineador é maravilhoso porque ele é esfumável. O que significa isso? Ele tem uma formulação aqui que ele é um líquido meio cremoso. Se você errar o traço, você pode simplesmente esfumar esse traço para ficar certinho para você. Não vai ficar mais definidão, mas vai ficar um traço bonito. Vocês estão vendo que eu deixei aqui essa parte bem mais larga do que o cantinho, né? E essa é a diferença de um delineador definidão para um delineador mais esfumado, tá? Então, deixe para o delineador líquido para quando você já tiver total destreza na sua mão. E se você tiver uma pálpebra aqui, permita fazer essa delineação líquida. Então, agora vocês viram qual que é a minha preferida, né? Vocês viram quais possibilidades vocês têm para fazer o seu delineador. E agora vocês vão brincar com essas delineações e descobrir qual é o melhor para você, qual que você consegue fazer melhor, qual que deixa seu olho mais bonito. Esse aqui, para mim, ele acabou ficando mais grosso do que eu gosto. Eu gosto de uma delineação no máximo dessa espessura, porque quanto mais grosso para mim, mais dá essa sensação de olho morteiro. A minha pálpebra não é caída, mas eu tenho um olhar morteiro. O que significa? A minha pálpebra tampa parte da minha íris, né? Então, vocês veem que aqui dá uma sensação de que minha íris está mais tampada e aqui dá uma sensação de que minha íris está mais visível. É isso aí que vocês têm que escolher na maquiagem, gente. Definir o que fica bom pra vocês. Não tem como eu fazer uma receita. Faça isso. Não, cada olho é um olho diferente, cada beleza é única. Então, vocês têm que ir brincando, descobrir o que fica bom pra vocês, tá? E agora, então, a gente aplica máscara de cílios à vontade, faz a sobrancelha, passa um batonzinho e finaliza a make, ok? Até a próxima aula.